turminha, beleza? Então, professor Alcides retornando aí para mais uma videoaula, dando continuidade no capítulo sobre as teorias científicas de origem da vida, né? Lembrando, gente, são só teorias, tá? Isto não indica que isso aqui é uma verdade absoluta, né? Como eu falei para vocês. Nós temos hipóteses só que indicam possibilidades, né? E dentro dessas teorias, nós temos ali a primeira, é chamada de panspermia ou cosmogênese, né? Essa teoria, gente, ela indica que, a princípio, né, é uma teoria meio infundada, eu até acredito, mas nós precisamos conhecer, que as primeiras formas de vida teriam chegado na Terra surfando em um meteoro, né? Chegado numa Terra primitiva e cheia de confusões, vulcões, descargas elétricas, né? E esta forma de vida, então, ela teria que ter superado vários fatores aí, né? Que fazem com que essa teoria, lembrem, é uma teoria apenas, seja bem infundada, né? Primeiro, né? Para um meteoro cruzar a atmosfera, a temperatura superaquece, né? É impossível um ser vivo sobreviver a isso. Segundo, as condições na Terra naquele período que se evidencia como sendo o início da chegada da vida na Terra, eram bem inóspitas e difíceis, né? Não teria sobrevivido ninguém, né? E claro, nós estaríamos usando essa teoria transferindo para fora da Terra uma possibilidade de origem da vida que não explica absolutamente nada. Então, né, ela acaba sendo inválida, certo? Outra teoria, ela foi lançada pelo Oparin, ela fala sobre a evolução química. Então essa teoria, ela diz que no início, quando a Terra tinha essa condição atmosférica meio instável, né, muito quente, muito vulcão, muita luz, radiação ultravioleta, essa atmosfera primitiva, ela foi então sendo composta por alguns elementos químicos que ali estavam, né, nessas condições adversas. Com o passar dos milhares de anos, nós teríamos então a liberação de elementos químicos na atmosfera que foram se agregando uns aos outros, formando ligações químicas e formando moléculas como, por exemplo, a amônia, né? E com o passar do tempo, essas moléculas então foram se agregando cada vez mais, se unindo, né? Formando moléculas maiores, chamadas de proteínas. E essas moléculas maiores foram também, com o passar de milhares de anos, se unindo umas às outras, formando o que nós chamamos de coacervados, tá? E esses coacervados, então, teriam dado origem à primeira célula viva, né? Então, olha só como é que funcionaria. Então, um aglomerado de proteína com as moléculas de água teriam formado um coacervado, que é um grande conjunto de proteínas dentro de uma grande estrutura. E daqui, então, nós teríamos originado a primeira célula. Uma teoria, né? Bom, pensando nessa possibilidade, nós tivemos alguns pesquisadores que foram atrás de tentar provar isso, né? O Miller e o Urey, então eles fizeram um experimento, olha só. Eles colocaram condições muito parecidas com a Terra primitiva, né? Calor, água evaporando, né? E essa água evaporou então e ela subiu até aqui onde tinham eletrodos e alguns elementos químicos em forma de gases que limitariam aqui as descargas elétricas dos raios, né? E o que eles encontraram nisso, depois de resfriar isso num condensador, foi que na amostra final eles encontraram algumas moléculas apenas. Não eram ser vivos, eram apenas moléculas. Então eles acharam que sim, era possível essa teoria da evolução química ser verdade, né? Mas eles acharam, eles não provaram, né? Então é apenas uma teoria ainda, né? A princípio, ok? Ah, os pesquisadores, eles acham que essas teorias são possíveis porque eles veem na Terra muitas formas de vida que conseguem se adaptar bem a condições de elevada temperatura, elevada acidez,
como por exemplo nesse lago que fica no Parque Nacional de Yellowstone, ou no Yellowstone National Park, que fica nos Estados Unidos. E ele tem lá algumas lagoas que tem águas térmicas, né? E aqui vocês podem ver cores diferentes porque nós temos bactérias, olha só, diferentes em cores, né? De acordo com a variação da temperatura. Onde é mais quente, lá, ó, bactérias azuizonas, mais frio, mais frio, mais frio, até bactérias vermelhas. Então, são indícios, né, de que esses organismos, eles poderiam, então, se replicar, né, se reproduzir lá nesses ambientes que são chamados de inóspitos, né, ou seja, são rudes, são ásperos. E, né, como aqui neste lago, nós acreditamos que os primeiros seres vivos, então, seriam as bactérias extremófilas, ou seja, aquelas que vivem nesses lugares inóspitos, difíceis, como é este lago que nós estamos vendo, certo? Lembrando, gente, isso são teorias científicas. Nós temos a nossa fé, cada um tem a sua fé individual. Já falei para vocês que eu acredito em Deus como um criador, mas é a minha perspectiva, né? Cada um tem a sua e nós temos que respeitar, certo? Mas mesmo tendo a nossa fé, nós temos a obrigação de conhecer quais são as teorias científicas, até mesmo para conhecer melhor a nossa fé, né? Então, devemos conhecer a ciência, devemos conhecer a nossa fé, certo? Como eu disse para vocês, uma coisa não exclui a outra, beleza? Valeu, gente? Deixo para vocês aí os exercícios das páginas 18, 19 e 20 e nos vemos daqui a pouquinho no chat. Tchau, tchau.